nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Quantos já ouviram falar dessa história? Bem, Evangelho de João, capítulo 2. Essa mensagem está sendo gravada? Está sendo transmitida ao vivo, só gravada? Está transmitindo. Se for transmitir, você me avisa. João 2. Nós vamos ler versos 1 e 2. Diz assim, na versão NVI, não na versão personal. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados de Jesus, os discípulos para as bodas. Disse-lhe Jesus: é aqui tenho contigo, ainda não chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disse. E estavam colocadas postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheu-la até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E então levaram. Próximo versículo. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo da onde veio, onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas você guardou até agora o melhor vinho. Amém? Repita comigo: você guardou para o fim o melhor vinho. Amém. Senhor, nós oramos em teu nome. Te agradecemos pela tua palavra que é santa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Te louvamos que nossa mente esteja cativa ao Senhor desta manhã, para que possamos receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra é uma palavra muito profunda. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa palavra algum dia. Quem já ouviu essa palavra? Sobre as bodas de Caná. Todo cristão, pelo menos uma vez que fosse, já ouviu essa mensagem. Só que Deus, ele me deu uma visão, de uma perspectiva muito diferente dessa mensagem. De uma perspectiva totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a ouvir. Até hoje eu não estou satisfeito com as explicações que alguns davam sobre esse texto. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e você não se contenta com as explicações que as pessoas dão sobre a palavra, ore, busque mais do Espírito, ele vai te explicar. Ele é maravilhoso. Então procure um lugar onde as pessoas buscam isso. E eu nunca me dei por satisfeito com as explicações do vinho, da alegria, isso e aquilo, mas achava muito raso. Então eu comecei a orar, o Senhor me direcionou nessa palavra. Ministério na segunda. Quantos estiveram aqui segunda-feira? De parte da igreja. Muitos irmãos não puderam estar aqui, estão sendo agraciados hoje novamente com a mensagem. Então eu orei e Deus me deu algumas direções. Esse casamento foi onde Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho, porque o vinho havia acabado. Só que muitos afirmam que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Na verdade, esse não foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus na Galileia, na região da Galileia. Jesus, ele realizou outros milagres de forma cronológica. Quando
Espírito Santo desceu sobre ele depois do batismo. A Bíblia fala que foi levado ao deserto, depois de ter sido tentado no deserto, ele foi aprovado e ele saiu e então começou a realizar curas e expulsar demônios. Então, essa aqui não foi a primeira cura de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, como alguns afirmam, mas foi o primeiro milagre de Jesus na Galileia, na região da Galileia, ok? Para deixar bem claro a vocês. E outra coisa, para nós termos o contexto dessa mensagem. Naquela época as festas de casamento eram diferentes de hoje. Ontem nós celebramos um casamento de um casal da igreja, Tiago e Gabriela, né? E nós fomos lá ver eles, comemoramos, nos alegramos com eles e depois íamos embora. Mas naquela época a festa judaica de um casamento durava 7 dias. Então você imagina que durante 7 dias não podia faltar comida. Durante 7 dias não podia faltar bebida. Os judeus são um povo muito alegre, está na tradição deles isso. E então eles, durante 7 dias, eles alugavam a casa da família, e eles ali celebravam o casamento. E a palavra diz que dentro desses 7 dias, o povo deve ter feito uma logística errada, ou o povo deve ter bebido além da conta, e fala que o vinho havia acabado. Então, Jesus se manifestou ali, transformando a água em vinho. O que será que Jesus queria? Por que será que Jesus aproveitou aquela oportunidade, esse pano de fundo desse casamento para realizar esse milagre? Na verdade, todas as vezes que Jesus realiza um milagre, na verdade não é propriamente dito o milagre que ele quer que nós destacamos. Ele quer mostrar por trás do milagre algum segredo. Quantos lembram daquele homem cego que Jesus gospe no chão, pega um lodo e passa nos olhos dele? Jesus ele podia simplesmente dizer para ele: olha, veja agora. Ele iria ver. Mas Jesus faz aquele lodo e passa nos olhos dele. Por que Jesus fez isso? Veja que em todo milagre, o milagre é só um pano de fundo. Na verdade, por trás do milagre há algo mais profundo, algo que Jesus quer nos ensinar. E Jesus, nesse exemplo do cego, ele sabia que tinha fariseus por trás, observando tudo que ele estava fazendo. Ele sabia que havia um tanque onde as pessoas se lavavam ali. Então Jesus estava querendo ali despertar a curiosidade dos fariseus para que eles atentassem para a mensagem que está por trás do milagre. Da mesma forma, esse milagre da transformação da água em vinho, muito mais do que a água em vinho, há algo por trás, há algo profundo, na qual o Senhor quer chamar a nossa atenção, e gostaria de chamar a atenção naquela época daquelas pessoas que estavam naquela festa de casamento. Ali estavam amigos do casal, dos noivos, estavam familiares e até mesmo pessoas importantes dentro da comunidade judaica, né? E Jesus ali quis usar esse milagre para nos chamar a atenção nesse sentido. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que quando o vinho acaba, o vinho ele era guardado num recipiente próprio. Qual era o recipiente que guardava o vinho? É só nós lembrarmos daquele texto. A Bíblia fala que ele não coloca vinho novo em odre velho. O vinho era guardado dentro do odre. Eram odres, esses odres eram feitos com pele de animais. Eles pegavam a pele, o couro do animal, e então eles misturavam, faziam grandes recipientes, o vinho está estocado ali dentro. Porque o vinho, quando ele entra em fermentação, expande. Então, o couro, quando ele é um couro novo, não enrijecido, a pele, ela acompanha esse processo de fermentação do vinho, quando o vinho expande o seu volume, e então ele consegue manter o vinho guardado. Por isso que ele fala que não põe vinho novo em odre velho, porque o odre velho é o que? Pele velha, pele dura, ressecada. Então se coloca vinho novo que vai se fermentar, ele vai expandir, vai estourar o couro, vai estourar a pele e vai vazar. É isso que Jesus queria dizer. Então você que tem pele velha, que você tem escama velha aí, você precisa arrancar para que você possa receber o vinho novo de Deus sobre você, em nome de Jesus. Para que venha um vinho novo, um óleo novo, nós precisamos viver debaixo de novos princípios e não debaixo mais do passado, ok? Mas isso é para outra mensagem. Então, voltando aqui, Jesus, ele chega e eu acredito que aqueles homens mostraram para ele: os odres estão vazios. E Jesus, ele poderia muito bem colocar a água então dentro dos odres, mas a Bíblia fala que ele não colocou a água dentro dos odres.
aí começa o segredo dessa mensagem. Aí começa a verdadeira mensagem por trás desse milagre. Quando Jesus olha para aqueles homens, os serventes, e vê que acabou o vinho, ele manda que eles vão até a porta e tirem da porta as talhas de pedra. Aqui no versículo de número 6 nós podemos ver que no versículo 5 diz: então Maria, disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui no verso 6 diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Repita comigo: 6 talhas de pedra. Quem usava essas talhas? Os judeus. Usavam para quê? Para purificação. Então, por quem elas eram usadas? Pelos judeus. Com qual propósito? Purificação. Ok. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. A metreta, a medida dela hoje é 120 litros. Cada talha daquela conseguia comportar 120 litros de água. Eram talhas de pedra. Elas eram pedras grandes, porque para comportar essa quantidade tem que ser grandes. E elas eram talhadas, por isso que eram chamadas de talhas. O que é talhado? Pega a ferramenta e vai desgastando, vai quebrando ela por dentro, para que ela fique oca e então ficasse cheia de água. Assim eram as talhas. Elas eram de forma manual, feitas de uma forma artesanal pelos judeus que tinham muito bem essa característica de artífice. E eles então trabalhavam naquela pedra para que ali dentro estivesse a água. Então era chamada de talha da purificação. E essa talha era colocada onde? Era colocada bem na porta, bem na entrada das casas. Por quê? Os judeus, eles criaram uma tradição. Quando Deus deu ordem ao povo hebreu, quando saiu do Egito, Moisés deu ordens para o povo. Deus deu através de Moisés leis morais, não só leis espirituais, mas leis morais. Deus deu também leis de higiene para o povo, de higiene pessoal. Por exemplo, falou para eles não comer carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco, ela se decompõe muito mais rápido que as outras, e naquele calor não tinha como refrigerar. Então, se eles comessem carne de porco naquela época, eles iam ter bactéria no estômago, iam ter doença, iam morrer. Outra higiene, outra lei que estava voltada para a higiene. Mulheres, quando estavam vivendo seus dias de ciclo menstrual, elas se afastavam. Não é uma questão de preconceito a princípio, depois virou, mas elas ficavam fora da tenda. Por quê? Para não cozinhar, para não ter relação, para não se assentar sobre as coisas, contaminar, porque naquela época não tinha formas da mulher fazer a sua higiene como hoje em dia. Ok? Então Deus colocou. Mas o interessante é que Deus não colocou essa lei da purificação. Isso foi uma tradição que o próprio povo judeu criou por si mesmo. Foi uma tradição que eles mesmos, por si próprios, criaram. Por isso o texto fala: as talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Não está escrito que Deus usava para a purificação. Está escrito que os judeus usavam. Porque eles criaram essa tradição. Da mesma forma é hoje, irmãos. Muitas igrejas não estão preocupadas em que você conheça a palavra de Deus. Muitos pastores não estão preocupados em que você conheça a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Muitos pastores, muitos padres, ou muitos, sei lá quem seja, pregadores, não estão preocupados que você conheça a palavra. Por quê? Quando você conhecer a palavra, você vai ser livre da religião. Quando você conhecer a palavra, você vai ser liberto das tradições religiosas em que nada tem a ver com o interesse de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, eu não quero entrar muito em detalhes aqui, mas nós podemos ver hoje, no raio-x das igrejas, muitas tradições criadas pelos homens. Muitas tradições que nada tem a ver com a palavra de Deus. Muitas coisas que não tem nada a ver. Então, eu estava um dia no mercado e uma senhora que trabalhava na padaria, eu comecei a conversar com ela. Eu vi que ela era uma mulher de Deus. Eu vi no olhar dela que ela tem o Espírito Santo. Mas ela estava muito triste, porque ela é uma mulher que tinha ficado viúva. E ela não decidiu casar de novo. Ela é uma mulher de 40 e poucos anos, nova, e não podia casar.
E eu via na forma dela, não tinha nenhuma sensualidade, é uma mulher de Deus. Você sente o Espírito Santo quando a pessoa tem o Espírito Santo. Eu falei, mas irmã, por que você está triste? Ela falou, tinha uma dúvida minha, pastor, se eu pequei. Ela falou, eu cortei a ponta do meu cabelo, o cabelo dela estava aqui assim, igual o Evandro, assim nessa hora. E eu pintei, o meu pastor então me proibiu de tomar a ceia por causa disso. Ele me proibiu de fazer parte da comunhão da ceia. E eu tive que ensinar para ela na palavra de Deus. Falei, olha, com todo respeito ao seu pastor, a doutrina dele, mas a palavra de Deus não ensina isso. E fui ensinando ela, porque ela estava com um peso, um jugo nas costas dela. Aí eu te pergunto, até que ponto nós, devemos respeitar uma tradição que não é bíblica? Até que ponto eu devo ficar quieto, eu não vou falar nada, porque eu não quero arrumar problema, eu não quero arrumar uma discórdia, eu não quero ficar mal com o pastor dela. Até que ponto eu posso deixar uma pessoa na escravidão, no engano, num peso que foi colocado sobre ela, que a Bíblia não coloca, que é uma tradição que a Bíblia não coloca? Então, eu estou dando somente um exemplo aqui, mas a gente poderia citar vários exemplos. Talvez você mesmo já foi vítima disso, já viu isso? Então nós vemos hoje os escândalos que acontecem nas igrejas, pelos pastores pedirem dinheiro sem parar. Então criam votos, criam campanhas baseadas no Velho Testamento. Pastor, Velho Testamento, ele pode ser pregado? Pode. Ele ele anuncia tudo aqui, Cristo, ele anuncia a vinda do Senhor. Mas nós não podemos hoje pegar o Velho Testamento e contextualizar para a nossa vida, porque nós estamos vivendo uma nova aliança. Nós acabamos de ler aqui, esse é meu sangue da nova aliança. A aliança antiga, ela não funciona mais. Não funciona mais a gente sacrificar animal. Não funciona mais a gente andar a pé daqui até algum lugar. Da mesma forma, não funciona mais como eles fizeram a serpente no deserto e todos que passavam em frente eram curados, então criar imagem de escultura. Mas da mesma forma que muitos criticam os católicos pela imagem de escultura, também não funciona mais trazer oferta em troca de uma bênção. Não funciona mais idolatrar o homem no lugar de Deus. Não funciona, crente. Nós, como os evangélicos, precisam reconhecer isso, que existem tradições que não são bíblicas. Então você faz a campanha das 7 quarta-feira, das 7 quinta-feira. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos que eles estavam continuamente juntos, de casa em casa e no templo, orando e buscando a presença de Deus. Eles não eram pedintes que estavam fazendo correntes de casa em casa ou nas igrejas em troca de uma bênção. Eles não estavam entregando fitinhas, os apóstolos, para as pessoas amarrar no braço com um versículo e dizer que aquilo ia abençoar ela. Eles não estavam entregando uma chave, fazendo a campanha da chave e dizendo que em troca daquilo eles teriam portas abertas. Não, eles simplesmente pregavam: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque ele já nos deu autoridade, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. A igreja não tinha placa, a igreja era perseguida, a igreja não tinha prédio, ela se reunia onde os cristãos estavam. E eles foram chamados de cristão a primeira vez, conta até de ironia, por conta que as pessoas viam neles as características de Cristo. Agora não, hoje se identifica como cristão pelo seu linguajar crente, pelo tipo de música que você escuta, pelo local que você vai. E nós não temos transformado as pessoas. O nosso testemunho não tem sido suficiente para purificar aquele que é sujo. E a Bíblia fala que haveria um dia que chegaria, que o limpo ia se tornar mais limpo, mas o sujo ia se tornar mais sujo. O que a Bíblia está falando? Dessa purificação que os judeus também buscavam. Mas em vez de eles dependerem do Messias, eles dependerem da promessa de que o Messias viria, eles criaram um meio, uma tradição. Quando nós não temos a dependência nossa em Deus, quando nós não temos a dependência da palavra, quando não temos interesse de estudar a palavra, então nós vamos nas igrejas onde a gente paga para receber alguma coisa. A gente paga pelo milagre, a gente paga pela bênção. Quantos estão me entendendo claramente? Ah, pastor, mas isso é uma opinião sua. Não, isso é a opinião da palavra. Não existe dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro.
que o Senhor fala? Não tem como servir a mim e às riquezas. A igreja está servindo as riquezas. A igreja está servindo a Mamon. Desperta, igreja. Há somente um Senhor. Precisa lavar os altares do Brasil. É preciso arrancar esse lixo de evangelho gospel, desse evangelho inclusivo. Deixa eu te falar, o evangelho não é inclusivo. O evangelho é um evangelho de seleção. E você só entra se você é selecionado, se você se encaixa na palavra. O evangelho não pode ser adaptável para incluir. Nós não estamos falando de democracia. A democracia foi escrita e criada pelos gregos. Mas nós estamos falando de cristocêntrico. Nós estamos falando de viver uma vida em Cristo, em colocar Cristo sentado no lugar onde era o nosso lugar, em colocar a nossa vida nas mãos dele e ele tomar o controle das nossas vidas. Então entenda de uma vez por todas, o evangelho não é inclusivo. Então quando alguém vier aqui ao Ministério Rei Jesus, nunca pergunte para ela: você gostou do culto? Porque o culto não foi para as pessoas, o culto foi para Deus. Então as igrejas hoje, eles adaptam o culto para que as pessoas gostem. Então as músicas são as músicas que as pessoas gostam. Nós só cantamos bênçãos, só cantamos que queremos um milagre, que queremos isso. Você pode observar que hoje aqui nós só cantamos músicas que falam do caráter e da santidade de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você: quando você fala do rei, automaticamente o reino vem. E quando o reino vem, vem cura, vem milagre, vem salvação, vem restauração, vem a provisão, vem tudo. Então é só falar do rei. O que o Senhor falou? Vem o teu reino. O rei está falando o quê? Fala de mim, que o reino vem. Só tem uma forma do céu vir para a terra: quando você tiver princípios do céu estabelecidos na terra. O que atrai o céu para a terra? Princípios do céu na terra. O que Jesus falou? Seja feita a sua vontade. Tanto quando você fala assim: Deus, não é feita mais a minha vontade na minha casa, não é feita mais a minha vontade nas minhas finanças, não é feita mais a minha vontade na minha família, não é feita mais a minha vontade nesse ministério. Então a vontade dele vem sobre nós. Quando é estabelecido o princípio de obediência que tem no céu, na terra, então o ambiente do céu vai vir na terra. É isso que eu creio. É isso que nós estamos buscando aqui. Nós somos a igreja do deserto, né? Que não tem placa do lado de fora, que não tem localização direito. O desespero que eu tenho é quando alguém pergunta para mim: aonde fica a igreja? Eu falo: não tem como te explicar, meu amigo. Alguém vai ter que te conduzir até lá. Não tem jeito. Ou alguém vai ter que encontrar com você em algum lugar, te levar lá. Quem aqui que hoje congrega aqui foi assim que você veio para cá? Alguém te trouxe? Levanta a mão. É assim. Quem aqui já tentou vir sozinho aqui, errou o caminho um monte de vezes? Levanta a mão. A maioria errou, né? Aí o pessoal pergunta para mim: mas dá um ponto de referência. Qual que eu posso te dar? Tem uns motéis e tem um presídio. Qual que é o melhor ponto de referência que eu posso te dar? É a igreja que fica perto do prostíbulo, da zona e do presídio. É luz nas trevas. Amém? O pastor não tem cara de pastor, não fala como um pastor, não tem jeito de pastor. É como João Batista. João Batista era da ordem do sacerdócio levítico, mas ele falou: eu renuncio a esse sacerdócio, que vocês estão usurpando da palavra de Deus para ganhar dinheiro nas custas do povo. Vocês estão vendidos. Eu não visto essa estola sacerdotal, eu vou vestir de pelo de animal, eu vou comer daquilo que o deserto oferece. Eu prefiro comer do que o deserto oferece, mas preparar o caminho do Senhor, ser um homem guiado pelo Espírito Santo. É isso, irmão. Nós estamos abrindo mão, abdicando do evangélico. Nós estamos abdicando do título de evangélico. Nós estamos abdicando da placa da igreja. Nós estamos abdicando da roupa de pastor, para sermos uma referência, uma luz no meio das trevas. Em nome de Jesus. Então, eles pegam essas talhas, eles colocam na porta. Então, toda vez que alguém saía de fora e entrava na casa, entrava no recinto, tinha que purificar seus pés e suas mãos. Todas as vezes. Lembrando que eles moravam numa região desértica, que tinha muita areia.
Eu estava lá com a minha família em Moçambique, o mês passado, e eu falei para eles, olha, vocês vão ter que conhecer a África de verdade. Porque a gente levou feijão, a gente levou as coisas, nós estávamos comendo o feijãozinho nosso, nós vamos comer a comida deles aqui. E aí eu parei no meio da rua, lá com o Rosano, e falei assim, para aí, nós vamos comer esse frango aí. A mulher veio com uma vasilha mais encardida que nem o seu, que com a água lá para lavar a mão. E os meus filhos olhando, minha esposa, lavar a mão aí, lava aí. E depois vamos aproveitar essa água ainda, para fazer o próximo arroz, a próxima comida. E aí nós lavamos a mão lá, e tava um vento, irmão. E lá é uma região que tem muita areia, né, arenosa. E aí trouxeram para nós o frango, trouxeram a chima, que é uma goma de mandioca, e trouxeram a salada. E ela viu que a gente era estrangeiro, ela trouxe os garfos, prato. Eu falei, não, pode voltar, quero comer do jeito que vocês comem. Como é que vocês comem? Com a mão. Eu falei, então nós vamos comer com a mão. Com a mão. Aí vamos lá começar a comer com a mão. A dona falou, esse frango tá crocante, eu acho que é areia. Eu falei para ela, tá com gosto de areia? Eu falei, é areia, filha. Esse aí é o toque especial que tem aí. E a gente comeu, e nós não aguentamos comer, que era muita comida, ficou metade. Aí nós fomos devolver. Na hora que nós fomos devolver, aí as crianças foram indo para frente, assim, a Dani, eu fiquei mais para trás. Na hora que eu olhei, estava comemorando lá, que sobrou comida do nosso país, é comer a nossa comida. Ah, sobrou, vamos comer. Tinha as crianças e eles comeram. Então, você imagina como que foi difícil ali para a gente fazer a nossa higiene, como que era precário. E naquela época não era diferente, era uma região desértica, tinha muita areia. Então os judeus colocaram a tradição, olha, quem não se purificar não pode entrar e participar de nada que está acontecendo. Agora você imagina que ali era 7 dias, todo mundo ali junto. Então você imagina que por qualquer motivo aquela pessoa, toda vez que saía da casa, quando ela voltasse, ela tinha que fazer o quê? Purificar. Tanto é que a água acabou, tanto que o pessoal saiu e entrou, que havia acabado as águas da talha. Não havia acabado somente o vinho, mas também as águas da purificação haviam acabado. As talhas estavam vazias, e as talhas já ficavam logo na porta, para que ninguém esquecesse. Então você imagina que você está com a sua criança, às vezes ela fica agitada, você sai com ela um pouquinho, quando voltar, tem que limpar a mão, tem que limpar os pés. Porque se você fosse comer, se você fosse servido pelo garçom, com as mãos com um pouco de areia, com os pés, naquela época eles não usavam calçado fechado, era aberto, com um pouco de areia, eles iam olhar e falar assim, você é imundo. Criou então um rótulo, criou então estereótipos. Porque os judeus, eles estavam interessados nesse tipo de purificação. Eles criam que a purificação era de fora para dentro. Então se você estava limpo do lado de fora, você também era limpo por dentro. O que Jesus veio? Ele veio e acabou com isso. Jesus chegou certa vez para os judeus e falaram, olha, o que a lei fala sobre adultério? A lei fala que se alguém me pegar com a mulher de outro, eu for visto com a mulher de outro homem, eu cometo adultério. O que os judeus estão defendendo? Viver uma vida de santidade às vistas, uma vida com estereótipos. Então se eu tenho um jeito de santo, eu sou santo. Mas aí Jesus vem e acaba com isso. O que ele falou? Olha, Jesus vai dentro. A religião ela vai fora. Jesus ele vai dentro. Aí Jesus fala, olha, eu vou te falar que o adultério é pior do que isso. Se você tão somente olhar para uma mulher de qualquer pessoa e desejar, você já cometeu o adultério. Jesus pegou todo mundo ali de calça curta. Porque imagina quantos judeus metidos a santo ali. Não, nunca fui pego contra a mulher. Já olharam e desejaram a mulher do outro. Então Jesus não estava interessado nesse tipo de purificação exterior, essa capa de santidade. Jesus estava buscando uma santificação que via de dentro para fora. Esse tipo de purificação para Deus não funcionava. Para Deus não era interessante. Porque Deus não quer gerar religiosos, Deus quer gerar filhos. Amém? Ele quer gerar filhos. Deus não quer gerar evangélico, Deus quer gerar filho. Porque é o filho que tem herança, e aquele que tem herança, ele cuida dela. Amém? O que Jesus falou? Eu vim para cuidar das coisas do meu Pai. Quem é filho aqui nesta manhã veio para cuidar das coisas do Pai? Quem está aqui interessado em buscar o reino de Deus e cuidar do reino de Deus? Amém? Então, esse tipo de purificação Jesus não estava interessado. A purificação dos judeus era de fora para dentro, e a purificação de Deus é de dentro para fora. Lá em Mateus capítulo 23, no versículo 13, na NVI,
NVI, Mateus 23, 13. A palavra de Deus nos diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são hipócritas. O que é hipocrisia? É você cobrar do outro aquilo que você não cobra de você mesmo. Você cobra do outro ser justo, mas você não é justo. Você cobra do outro ser amigo seu, mas você não é amigo dele. Eu fico encabulado com as pessoas que mandam mensagem: nossa, quanto tempo que você não me chama, que você não liga, você sumiu. Ela está colocando uma responsabilidade em você. Mas por que ela não te ligou? Por que essa pessoa não te mandou uma mensagem? Por que essa pessoa diz: como é que você está? Você está bem? Eu estou sentindo a sua falta. Quantos já perceberam isso? As pessoas colocam em nós o quê? Peso. O que a religião coloca? Peso. Jugo. Não é verdade? Olha só o que o Senhor está falando. Vocês são hipócritas. Por quê? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de entrar. Jesus está falando que da entrada do reino. O reino tem uma porta de entrada. O que eu falei aqui agora? As talhas da purificação ficavam onde? Na porta de entrada. Só entrava na casa quem se purificava. Agora Jesus está falando de um reino, comparando a uma casa, a um palácio. Ele fala: olha, o reino tem uma porta de entrada. Vocês estão fechando a porta. Vocês não entram e não deixam as outras pessoas entrar. Por quê? O que Jesus queria dizer? Vocês estão criando um método, uma tradição religiosa de purificação, que em nada tem a ver com a purificação que realmente abre a porta de acesso para entrar no reino. Qual é a verdadeira purificação que dá a porta de acesso para entrar no reino? Se você for como uma destas crianças, você não pode entrar no reino. Uma das palavras que Jesus disse: se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino. O que Jesus falou para Nicodemos? Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar. Qual é a porta de acesso para o reino? Novo nascimento. Quem gera um novo nascimento? Espírito Santo. O que Jesus fala para Nicodemos? Se você não nascer da água e do Espírito. O que é a água? Nós já ensinamos aqui. Quem aqui nasceu da sua mãe? Você saiu da sua mãe? Você não é filho de chocadeira? Levanta sua mão. Deixa eu ver. Você não é um clone? Levanta a mão. Então todo mundo aqui que nasceu, um dia estava dentro de um útero. Dentro desse útero, você estava envolvido por o quê? Água. Quando essa bolsa rasgou, a água saiu. Ali é o primeiro batismo, o seu batismo do nascimento. Você nasceu da água. Todo ser humano nasceu da água. Mas todo ser humano que nasceu da água, agora precisa também nascer do Espírito. Por que você conhece as pessoas, elas são más? Por que você se surpreende ainda? Nossa, pastor, as pessoas são más, as pessoas falam mal da gente, as pessoas nos traem, as pessoas nos julgam, porque elas só nasceram da água. Agora elas precisam também nascer do Espírito. Elas precisam receber uma nova vida. Elas precisam receber uma transformação de dentro para fora. O nascimento da água é um nascimento que não traz transformação aqui dentro. Só o nascimento do Espírito. Só uma nova vida no Espírito. Quantos estão entendendo? Então Jesus fala para Nicodemos: você nasceu da água, cara. Você estudou a palavra toda, mas você não recebe a revelação, porque você não nasceu do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Quantos estão entendendo? É isso. A porta do reino está fechada para aquele que não nasceu do Espírito, para aquele que não foi purificado. A Bíblia fala que quando nós recebemos o Espírito, nós somos o que? Selados. Nós somos marcados. Nós somos purificados. Não adianta você ficar pregando com uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Você tem que orar para ela receber o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A Bíblia fala isso. Então nós temos que ser cheio do Espírito Santo e orar para que o nosso irmão seja cheio do Espírito Santo. E não colocar rótulos. Olha, aqui homossexual não pode entrar. Irmão, eu quero orar para que todo homossexual de Pouso Alegre venha para cá. Eu quero orar para que toda prostituta dessa cidade venha para cá. E quando vier, nós vamos amá-los, nós vamos abraçá-los, nós vamos receber. Eu lembro que eu era auxiliar numa igreja, e um dia entrou um homossexual conhecido naquela cidade, na minha igreja. Eu fui o único que saí do altar para cumprimentar ele, porque ninguém cumprimentou. Eu fui lá e abracei ele, cumprimentei e falei: seja bem-vindo em nome de Jesus. E ele voltou no outro culto, e no outro, e no outro, e no outro, e falou: eu estou vindo aqui porque você não teve nojo de mim. Você me abraçou, você me aceitou aqui.
E ele ficou recebendo a palavra. Depois eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele ficou ali recebendo. Irmão, nós precisamos amar essas pessoas. Não estou falando que nós devemos tolerar o que é errado, mas nós temos que amar essas pessoas, porque elas não têm o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode curar elas do abuso que elas sofreram. Só o Espírito Santo pode curar as prostitutas. Só o Espírito Santo pode curar as lésbicas, os homossexuais. Só o Espírito Santo pode curar os adúlteros, as adúlteras, os drogados. Só o Espírito Santo. Igreja, a tradição que nós criamos não tem poder de mudar ninguém. Quantos estão entendendo? Então o texto diz agora, aqui em Mateus 23, 13. Nós já lemos agora Mateus 23, versículo 25 ao 28. Mateus 23, versículo 25, 26, 27 e 28. Olha o que fala. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça. Olha só, continua defendendo isso que nós estamos falando. Fariseu cego, limpe primeiro o interior. Jesus falou, vocês estão invertendo as coisas, vocês estão limpando primeiro o quê? O exterior, esperando que por dentro sejam limpos, mas continuam sujos. Limpem primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Para o exterior estar limpo, primeiro tem que limpar. O que a Bíblia fala? O coração alegre aformoseia o rosto. Quando você tem alegria dentro de você, o teu exterior, o teu rosto é diferente. Agora você tem crente que você olha para ele assim, ó, paz do Senhor. Que paz do Senhor com a cara dessa, rapaz? Com a cara feia dessa? Paz de onde? Você não pode olhar para mim, mas eu estou alegre, muito alegre. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, você olha nos olhos dela. Você quer ver quando eu vejo quando a pessoa está errada? Quando eu olho dentro dos olhos dela, ela desvia o olhar. A Bíblia fala que os olhos são a lâmpada. Não é? Quando eu converso com alguém, eu gosto de olhar dentro dos olhos. Se ela fizer assim, fala, aí está devendo. Tem gente que quando você não está em paz, você está com o seu coração com conflito, você está mal com o teu irmão, vai lá e conserta. Para de ser hipócrita. As pessoas sempre reclamam das pessoas para outras pessoas. Elas nunca procuram o seu irmão e pede perdão e conserta com ela. A pessoa que procura o outro para falar do outro é porque não quer conserto, quer fofoca. E a Bíblia fala que Deus detesta a língua mentirosa. Ele detesta a língua que calunia. Não, mas a minha intenção é boa. Vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém. Do diabo isso é trevas. E o diabo habita em trevas, mas Deus habita em luz. Então se você não tem coragem e força para chegar na pessoa e falar o problema, mas você tem coragem de destruir a imagem dela para outra pessoa, você acha que isso é justo? Não importa o que ela fez, você é pior do que ela fazendo isso. Então procure a pessoa e fala, olha, eu quero me consertar com você. Agora não, está tudo bem, está tudo ótimo. E por dentro não está. Nós tentamos aqui manter uma aparência. Nós tentamos manter um estereótipo, mas por dentro estamos sujos. É o que o Senhor fala. O Senhor fala, limpa primeiro por dentro e depois vai ficar limpo por fora. A Bíblia fala que nós não seremos julgados somente pelas nossas atitudes, mas seremos julgados pelas nossas intenções. Você sabia que você vai ser julgado pela sua intenção? Pela intenção que está dentro do teu coração, que eu não posso ver, nem a tua mulher, nem teu marido, nem teu pai, nem tua mãe, mas Deus vai te julgar pela sua intenção. Então você precisa buscar ser limpo por dentro. Você precisa buscar a verdadeira purificação. Aqui continua. Ai de vocês, mestres da lei e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos aos olhos do povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. É assim. É esse cristianismo hoje que não salva ninguém. É esse cristianismo hoje que não transforma ninguém. É esse cristianismo hoje que se o cara vai servir algo para você, um garçom, você xinga ele. É verdade ou não é? Nós estávamos no casamento ontem e tinha alguns rapazes ali servindo pizza. No final, antes de ir embora, todo lugar que eu vou eu faço isso. Eu não faço isso porque eu sou bom, não, irmãos. É porque o Espírito Santo está em mim. E a Bíblia fala que aquilo que você quer que o outro faça por você, faça você por ele. Eu quero ser respeitado aonde eu for, então eu vou respeitar as pessoas. Então eu cheguei neles e falei, muito obrigado. Deus abençoe
Eles estão recebendo para fazer aquilo, Diego, eu sei. Mas a oportunidade que eu tenho de deixar uma semente ali. Olha, Deus abençoe o trabalho de vocês. Deus abençoe. A gente não sabe, tem pai de família ali que está trabalhando para pagar suas contas, está trabalhando 2, 3 serviços. Nós precisamos dar amor. Nós precisamos servir as pessoas. Não é porque ela está sendo paga para fazer aquilo que eu tenho que tratar ela mal. Aí a gente vê cristão xingando. Onde tinha gente lá xingando, reclamando. Que cristianismo é esse? Aonde está Jesus nisso? Eu não consigo entender. Ainda tem gente que abarrota essas igrejas. Tem gente que abarrota esses pastores de dinheiro. Meus irmãos, vamos parar de sustentar a hipocrisia. Vamos parar de sustentar o falso evangelho que produz mal-estar e má digestão para aquele que come. Vamos levantar o arauto da verdadeira palavra. Todo mundo desce o pau nesses pastores que pedem dinheiro, mas todo mundo vai lá e leva dinheiro, porque são ambiciosos como eles. Querem o carro zero, querem casas, querem praia, querem helicóptero, querem aquilo. A gente fica vendo esses programas de TV, essas igrejas. Conta o seu testemunho. Eu era pobre, fiquei rico. Eu devia tanto, agora eu tenho tanto de patrimônio. Eu não escuto assim: Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus transformou a minha vida. Eu não escuto isso. Eu vi uma frase essa semana que me marcou. Se nós entendermos, escute só, se nós entendermos que o amor de Deus está baseado só em nos dar bens e nos dar saúde, vou repetir, se nós basearmos o amor de Deus por nós em Deus nos dar saúde e nos dar bens, então Deus detestava Paulo. Então Deus detestava o apóstolo Paulo. Por quê? Ele tinha um espinho na carne. O Senhor, ele falava: tira de mim. Paulo pegava pedaço de tecido da roupa dele e mandava para os lugares, porque naquela época não tinha como ir em todos os lugares. O tecido era colocado, as pessoas eram curadas. Ele orava: me cura. Deus falou: o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Deus quer homens a qual eles podem ser totalmente dependentes e humildes na mão de Deus. Paulo morreu dentro de uma prisão. Os últimos dias ele foi dentro de uma cadeia. Ele não era livre, ele não era rico. Será que você consegue entender isso? E Paulo falou assim: eu tenho a alegria de dizer para você, meu servo Timóteo, que você tenha força para poder suportar e participar junto comigo dos sofrimentos. Por que não faz a campanha sofrendo os sofrimentos de Jesus? 7 dias em que você virá e irá compartilhar o privilégio de sofrer por amor a Jesus. Será que essa igreja enche se eu fazer essa campanha? Será que essa igreja enche se eu fizer a campanha da cruz? E enquanto eu estiver pregando, você com o braço aberto, como se estivesse na cruz. Será que você vem? Campanha: minha vida aos pés do Senhor. Hoje nós vamos ficar o culto inteiro para Deus abençoar de joelho. Será que alguém vem? Não vem. Ou será que quando Deus começar a me usar para fazer milagres, eu vou pôr uma foto minha ali fora e vou ficar assim, ó. Irmãos, isso não tem nada a ver com Deus, gente. Isso tem a ver com o homem. E você pode insistir comigo, pode achar que é uma opinião minha, e eu vou continuar até o fim dos meus dias defendendo esse evangelho como sendo único. Paulo falou: cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos profetas. São gananciosos, são mesquinhos. Irmãos, esses homens só querem ganhar dinheiro, eles não querem ganhar almas. Por isso eles talham as suas próprias talhas e falam: você quer ser purificado, venha. O interessante é que essas talhas eram de pedras, elas foram talhadas. Eles fizeram mal até para a pedra, porque eles talharam a pedra. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, verso 25, não precisa abrir, Gabriel vai pôr aqui. Êxodo 20, 25 diz: se vocês me fizerem um altar de pedras, NVI, não façam com pedras lavradas, esculpidas, porque o uso da sua ferramenta profanaria. Olha o que Deus falou. Quando eles tinham que fazer um altar de pedra, eles tinham que pegar a pedra exatamente como ela era, não podia lapidar a pedra.
Sabe o que a religião está fazendo? Ela está lapidando a palavra, está cortando a palavra. Não, isso aqui se eu falar é muito duro. Deixa eu dar uma lapidada aqui. Deixa eu dar uma cortada aqui, deixa eu tirar. Aí eles pegam um versículo e colocam lá. Eles não colocam o contexto. Eles colocam: em Cristo somos mais que vencedores. Campanha da prosperidade. Venha e receba o teu carro, os teus sonhos. Mas o versículo não tem nada a ver com isso. O versículo fala o quê? Que se você passar por dificuldade, por calúnia, por todas as dificuldades, em Cristo você é muito mais que vencedor. Quantos estão entendendo? Meu irmão, para mim, a maior característica de um verdadeiro cristão é um cristão que passa pelas mesmas coisas que todo mundo passa. Porque a Bíblia fala que o sol vem para todo mundo. Da mesma forma, o dia mau vem para todo mundo. Um dia aqui, todo mundo aqui vai ter que chorar pelo luto de alguém que ama. Eu não consigo entender. A pessoa está lá no funeral da avó que tem 80 anos. Por que Deus levou ela? Deus não é bom. 80 anos, meu filho. A mulher estava pedindo para ir embora, você querendo segurar ela. 80 anos, irmão. Hora extra na terra já. Porque a Bíblia fala que ao homem é dado viver até 70, 80. Ai, eu estou aborrecido com Deus. Por que Deus levou ela? 80 anos. Pergunta para ela se ela quer ficar. Quantos estão entendendo? A gente é tão egoísta. Todo mundo aqui um dia vai chorar pelo luto. Só que aquele que tem Cristo vai entender: não, o Senhor a levou, o Senhor a deu, o Senhor a levou. A Bíblia fala que alegre é aos olhos do Senhor a morte do justo. Deus vai ficar alegre. Uhul! Mais um que está vindo para estar comigo. E a gente fica o quê? Eu não vou mais na igreja. Ó, tô de mal. Tô de mal, de mingau, na panela de mingau. Como é que é negócio? A gente é tão infantil porque nós somos mimados. Nós aprendemos que servir a Deus é o quê? Deus dá tudo o que eu quero. Eu determino. Você não determina nada, irmão. Eu não determino nada. A Bíblia fala que o homem não pode acrescentar um côvado na sua vida. Nós não determinamos nada. Nós somos totalmente dependentes daquele que determina tudo. A Bíblia fala que todos os nossos dias já foram escritos e contados por Deus. Então ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Sabe por quê? Sabe o que significa isso? Ensina-nos a contar nossos dias. Deus já não contou os dias? Já não escreveu? Então você não precisa de mais tempo, não. Você precisa cada dia estar no propósito. É isso que a palavra está querendo dizer. Quando você conta o seu dia, sabe o que é? Peraí, nesse dia de hoje, o que Deus escreveu? Qual que é o propósito? Eu quero viver no propósito dele hoje. Sabe por que tem muita gente que está querendo mais tempo? Porque não está aproveitando o tempo que tem para viver no propósito para aquele tempo. Então a Bíblia fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Porque a Bíblia fala que Deus já contou nossos dias. Ele já escreveu a nossa história. Então ele sabe: deixa eu ver quanto tempo que ele precisa para escrever isso aqui, cumprir isso aqui que eu escrevi para ele. Mas por que a gente tem morrido? Muita gente morrido sem cumprir o propósito. Porque não conta os dias. Não fala o que Deus tem para mim hoje. Qual que é a vontade de Deus para mim hoje? Qual que é o desejo de Deus para mim hoje? Porque as igrejas têm ensinado você a ser triunfalista, a levantar a mão e determinar, a pôr Deus na parede. Veja só que Jesus chegou e falou: eu vou acabar com isso aqui. Vou acabar com essa tradição. Tinha muitos homens dentro daquele casamento, irmãos, com os pés e as mãos limpas, mas não parava de olhar no rapaz de saia. Não parava de olhar na mulher do outro. Todo mundo olhava e falava: nossa, como meu marido faz muito bem o processo de purificação, mas dentro estava sujo. Às vezes muitos homens estavam falando: meu Deus, eu estou cansado de ser escravo da imoralidade. Eu não consigo olhar para a mulher de alguém sem desejar. Senhor, me ajuda. Talvez muitas mulheres ali que estão limpas e amarguradas, muitos jovens, muitas crianças. E Jesus veio naquele lugar para ensinar que a purificação não vem por uma jarra de água talhada, profanada pelo homem. Nós temos criado moldes. Nós temos moldado a purificação, moldado a salvação. Faça assim que você vai ser salvo. Então você dá carteirada nos outros. Eu sou crente, olha aqui, ó, minha carteirinha de membro, meu batismo. Mas será que de fato por dentro você é um cristão legítimo? Veja só. Deus, ele quer fazer uma transformação que vem de dentro para fora. Então Jesus falou: pega as talhas da purificação, vai lá. E aqueles homens olhando: Senhor, mas aquelas talhas é pesadas, 120 litros, são de pedra.
Eu imagino aqueles homens vindo rodando, igual aqueles cilindros de oxigênio, quem já viu? Imagina eles rodando aquela talha, traz até aqui. Enche de água agora. Irmão, 6 talhas é 720 litros de água. É muita água. E eles enchendo. E enche de água. Engraçado que o pastor Adriano falou aqui. 6 fala do número da humanidade, da imperfeição do homem depois do pecado. Por que tinha 6 talhas lá, talhadas pelo homem, como purificação? Porque a gente tem tentado na nossa própria força, no nosso próprio recurso, ser santo. Adão, depois que ele pecou, ele viu que estava o que ele fez? Colocou uma folhinha para se proteger. Aí Deus olhou, não sabe nem resolver os problemas dele. Vem cá, mata um animal, tira a pele dele e veste ele. Sabe por quê, irmão? Nós somos tão orgulhosos que quando a gente peca, a gente não conserta. A gente fala, Deus me ajuda, eu errei. A gente peca com o nosso irmão, não vai lá pedir perdão. A gente fala para todo mundo, mas não fala perdão. A gente está criando meios de tampar nosso pecado, de tampar a nossa nudez. Isso é o 6, é a imperfeição. 6 talhas. Vocês estão tentando se purificar com essas águas, mas vocês são sujos por dentro. Ainda mais no ambiente de festa, com bebida. Imagina quanta carnalidade tinha ali dentro deles, mas eles tinham que manter a compostura. Mas dentro deles tinha inveja. Olha lá, aquele miserável, tem tantos cavalos. Eu estou trabalhando, eu tenho só meia dúzia. Aquele lá, olha a mulher dele, como é que tá bonita. A minha ficou velha, de repente, ficou acabada. Oh, meu Deus, vou trocar a minha com umas 2 mais novas. Olha aquele menino lá que não para de pular, aqueles dedos encapetados. Se fosse meu filho, eu rachava eles no chicote. Cheio de coisa ruim no coração. Aí o Senhor falou, traz as talhas até mim, vem cá. Traz o recurso que vocês têm que não resolve nada. E Jesus, a Bíblia fala que ele é o quê? O primogênito. E antes ele era o unigênito. Então você pega Jesus, junto com as 6. Dá o quê? 7. 7 fala do tetelestai, da obra completa. Em 7 dias, tudo estava feito. A obra estava completa. Para que a obra fosse completa, precisava do sétimo vinho, do sétimo homem. Aquele que é a água inesgotável, que nunca vai deixar de jorrar, que vai nos purificar. As talhas da religiosidade, elas ficam vazias. As talhas da religiosidade, elas acabam os recursos. Mas ele nunca acaba. Ele é uma fonte a jorrar sempre de santidade. Você fala, pastor, eu já tentei todos os recursos lá na igreja, já fiz a quebra de maldição, já preenchi o relatório, já orei com o pé para trás, já fiz tudo que mandar, a campanha do manto, a campanha do sem manto, a campanha não sei do que. Acabou os meus recursos. Então vem cá agora para o sétimo homem. Vem cá para a talha da purificação que não deixa de jorrar água. Vem cá para o rio de água viva. Não é nem talha, né? Ele é o próprio rio de água viva. Ele não está dentro de um vasilhame, não. Ele é um rio a jogar debaixo do trono de Deus, de vida. E ele vai lavar você todo. Igual Pedro, o Senhor vai lavar só meus pés, me lava todo. Ou não, você já está tudo lavado, já. Só falta os pés, vem cá. Eu vou purificar você. Tem água para purificar todo mundo aqui, irmãos. Ele não está dentro de um vasilhame. Ele não está sendo comercializado. Igual os irmãos vende sabão ungido, não sei do que. Você vai lavar suas roupas. Que coisa do demônio, do inferno que é isso. O cara vai lá, compra um sabão, pote de sabão brilhante, coloca no saquinho, fala que é ungido e vende e você compra. Ah, meu irmão, vamos tomar vergonha na nossa cara, irmãos. Vamos para os pés de Jesus. Vamos purificar nossas vidas nele, irmãos. Se você beber da água que eu tenho para te dar, jamais você vai ter sede. Jamais. As talhas estavam vazias, mas ele está sempre cheio. E essa foi a ordem dele: tire as talhas da porta, porque Jesus coloca tudo em ordem. Eu falei, não quero mais essas talhas aí não. Eu não quero o povo sentir mais julgo nas costas, não. Tira daí, tira da porta. Vamos para um lugar escondido, onde ninguém veja. Eu não quero mais que esse símbolo esteja aí. Eu quero quebrar essa tradição hoje, e todos serão purificados em mim. Então, quando ele transforma a água em vinho e ele experimenta aquele vinho, o mestre Sala falou, que vinho que é esse que eu nunca bebi na minha vida? Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, na versão antiga diz: e vós não vos embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Esse vinho do casamento simboliza o melhor vinho que ficou por último. Simboliza o quê? O Espírito Santo. Aquele cara sem saber estava profetizando. O que ele falou? O melhor vinho ficou por último. O que Jesus está falando? Veio o Pai, veio o Filho. Agora por último vai vir aquele que vai restaurar tudo. Vai vir aquele que vai purificar você por dentro, que vai trazer alegria. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? Justiça, alegria. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O vinho simboliza alegria. Alegria no Espírito Santo. Fica de pé no teu lugar. Vamos orar. Somente o Espírito Santo pode tomar o controle da nossa vida. Somente Ele pode purificar a nossa vida e nosso caráter. A transformação de Deus vem de dentro para fora. A gente fica nessas religiões onde coloca estereótipo e fica falando, não, aquela pessoa não é de Deus não. Uma coisa interessante que eu falei aqui também. Na noite em que Jesus foi traído, antes de ser traído, o que Jesus falou? Alguém vai me trair nessa noite. E o que o texto diz lá em Marcos? Quando Jesus falou que alguém ia trair ele, fala que os discípulos, olha para mim, eles começaram a se entristecer em si e dizer, será eu que irei te trair? Sabe por que os discípulos falaram isso? Porque eles estavam andando com Jesus, eles estavam aprendendo o verdadeiro princípio do reino e não a religião. Agora, se fosse dentro da igreja, alguém falasse, ó, alguém aqui está em pecado, está traindo. Ninguém ia falar assim, ficar triste, falar, será que é eu? Será que eu estou falhando? Será que eu estou pecando? Vou perder a presença de Deus? Não, a gente ia fazer o quê? Eu acho que eu sei quem que é que está em pecado, que o pastor não falou. É verdade ou não é, gente? Dentro da igreja religiosa é assim ou não é? Nos leva a pensar, não tenha vergonha. Quem já pensou assim? Não te culpo, a religião faz isso. Alguém aqui está em pecado, aí você já vai assim. Você não olha para si. Ou então você recebe uma palavra e você fala assim, nossa, aquele irmão tinha que estar aqui para receber aquela palavra. Não, irmão, não é aquele irmão, essa palavra é para você. É você que está aqui. Essa palavra está fluindo desse altar para você hoje. Eu não ia pregar isso. Para você essa palavra. Então, Judas estava na carne, então ele fez, ó, não é comigo mesmo. Deixa aí. Depois ele é dissimulado ainda, vai trair Jesus com um beijo, porque ele acha que Jesus não está sabendo de nada. Porque é assim que a religião faz, ela cria gente dissimulada. Gente que por fora é uma coisa, por dentro é outra, é falsa. Mas quando Jesus falou, alguém há de me trair nesta noite, fala com os discípulos e ele falou, será que sou eu? Eu não quero que seja eu, porque eu não quero trair Jesus. É igual Davi falou, Israel. Vê se há em mim algum caminho mal. Davi não ficou falando, olha lá Saul, olha lá fulano de tal que se juntou com ele. Não, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração de Davi era uma oração de purificação interna. Por isso que eu amo Davi. Davi foi um homem além do seu tempo. Ele viveu na época da lei, mas ele desfrutava da graça. Porque você desfruta daquilo que você entende. Não do tempo que você está vivendo, mas daquilo que você entende. Se você entende algo que está acima do tempo que você está vivendo, você vai desfrutar daquilo fora do tempo que você está vivendo. Então, se você entender os princípios de Deus, em épocas de crise como o Brasil está, nós vamos desfrutar da provisão e da bênção de Deus. As igrejas estão caídas, nós vamos desfrutar do avivamento de Deus sobre a igreja. Você vai desfrutar daquilo que você compreender, independente do que está acontecendo naquela época. Fecha os teus olhos. Então olha, Senhor, vê se há em mim. Não olha para o teu irmão agora, nem para o teu marido, nem para o teu esposo. Não cutuca ele agora não. Fala assim, vê se está em mim, Senhor. Purifica eu por dentro. Purifica-me, Senhor. Lava-me. Que as talhas sejam arrancadas da sua vida hoje. Que os modelos religiosos sejam arrancados. Que a tradição seja rompida hoje. Rompa com a tradição hoje.
Seja limpo por dentro, de dentro para fora. Pra conhecer-te dentro de poder, só aprender o viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder e vento de poder, surpreender, viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, e como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh, eu me rendo, eu me rendo. Pra te conhecer, Senhor, pra conhecer-te mais, conhecer-te mais, eu me rendo. Oh, Espírito de Deus, conhecer-te mais, conhecer-te. Senhor, nós oramos em teu nome. Venha o teu Espírito sobre a tua igreja, limpa de toda mentira, limpa de toda vergonha, limpa de toda tradição que os homens criaram e que não foi a tua palavra que pediu. Senhor, nós queremos somente obedecer a tua palavra. Nosso interesse somente é com a verdade, porque somente a verdade pode nos libertar. Nós cremos que há somente uma palavra a ser pregada: Jesus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Não é os amuletos que tiram o pecado, não são os votos, as campanhas, as fitas consagradas que tiram o pecado. Foi o teu sangue derramado que tirou o nosso pecado, que nos limpa. Nós não queremos uma religião que nos limpa exteriormente. Nós queremos a tua presença, o teu Espírito sobre nós, dentro de nós, que nos limpa por dentro, que venha circuncidar nosso coração, tirar toda a sobra de carne. Queremos ser limpos em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, aleluia.